Olá, estamos de volta. Essa é a nossa aula número 4 da disciplina de Teologia Bíblica do Bacharelado em Teologia do Sesumar. É um prazer estar de novo com vocês e conversarmos mais um pouquinho sobre a teologia bíblica com o foco primário na ideia de aliança e no conceito do Deus da aliança. No vídeo anterior nós conversamos sobre as 4 características do conceito de Deus a partir do Êxodo. Deus é incomparável, universal, pessoal e abençoador. Hoje eu quero trabalhar com vocês uma outra característica de Deus a partir de relatos do livro de Gênesis, especialmente, mas uma característica de Deus que aparece especialmente ao longo do Antigo Testamento, não tanto no Novo, mas principalmente no Antigo Testamento, que é a seguinte: o Deus da aliança é o Deus que vê. Você vai se lembrar de Êxodo 3, que vários verbos descrevem Deus em Êxodo 3. Ele vê, ouve, conhece, por isso desce e faz o povo subir. Por isso ele escolhe Moisés para tirar o povo do Egito. Eu quero focar então a nossa conversa de hoje sobre essa característica do conceito de Deus, da ação de Deus no Antigo Testamento, que é o Deus que vê. Talvez você ache estranho a utilização de sentidos para falar de Deus. Afinal de contas, se Deus é espírito, como é que ele pode ver, ouvir, falar? Bom, nós nunca tiramos fotos de Deus e não temos, obviamente, capacidade de conhecer Deus plenamente, mas no Antigo e no Novo Testamentos, Deus é sempre apresentado como um Deus pessoal. Um Deus pessoal se relaciona. Para se relacionar, do ponto de vista humano, a pessoa precisa ver as outras, precisa ouvir as outras, precisa tocar, precisa falar com as outras pessoas. Então, no Antigo Testamento, Deus é também caracterizado como o Deus que vê. O Deus da aliança é o Deus que vê. Gênesis capítulo 1, várias vezes, 6 vezes pelo menos, aparece a expressão "e viu Deus que era bom", uma vez viu Deus que era muito bom. Ou seja, Deus cria o mundo e vê a bondade, vê a beleza do próprio mundo que ele criou. Por que bondade e beleza? A palavra hebraica, que é traduzida por bom em várias versões em português, por belo em poucas traduções na língua portuguesa, é a mesma. A palavra hebraica tov. Tov, em hebraico, se refere tanto a coisas boas, ações boas, como coisas belas, ações belas. Nós também usamos, na nossa linguagem, na língua portuguesa, o adjetivo bonito, belo, bela, para nos referirmos a ações morais e não só a beleza física de alguma coisa. Então, no primeiro trecho da Bíblia, no primeiro capítulo do Antigo Testamento, da Bíblia judaico-cristã, apresenta-se Deus como o Deus que vê. Ele cria e vê. A ideia de criar é muito interessante, porque quem cria é o artista, a pessoa artística, criativa. A pessoa criativa, o artista, é a pessoa que é capaz de enxergar a obra pronta antes dela existir. Então, o Deus que vê é aquele que enxerga a sua criação inteira antes mesmo de criar. Então, nesse sentido, a visão de Deus é a visão da invisibilidade do visível. Deus vê o visível enquanto ele ainda é invisível. Deus vê as coisas que são enquanto elas ainda não são. Então, Deus vê a bondade, Deus vê a beleza de tudo que existe muito antes e mesmo antes de que qualquer coisa exista. Depois do capítulo 1 do Gênesis, somente no capítulo 6, nós vamos encontrar de novo uma afirmação de que Deus vê. Você está acompanhando aí na sua tela, você está vendo algumas palavras em hebraico. Isso é só para te dar o gostinho. Você vai estudar hebraico no bacharelado em teologia, então você já vai começando a examinar o hebraico agora. São essas letras estranhas. Você vai saber que é hebraico porque é aquilo que você não está entendendo ali no texto. Tá? O que está escrito nas palavras em hebraico aqui é Rabá, Raá, Ra, Aham.
Ha-Adam, ou seja, a grande maldade do ser humano. O que Deus vê em Gênesis 6 não é mais a bondade da criação, mas é a grande maldade do ser humano. O ser humano, na sua convivência, é infiel a Deus e é injusto uns para com os outros. Então, Deus vê esses contrastes, a maldade imensa do ser humano, mas também vê no capítulo 7 de Gênesis a justiça de Noé, o tzadik, a palavra hebraica tzadik significa justo. Tá? Eu vi Noé o justo. Ou seja, a humanidade é infiel a Deus, mas ela não é 100% infiel a Deus. Há sempre uma esperança. Então, no meio de uma humanidade corrupta, Deus vê uma pessoa justa e usa essa pessoa justa, então, para criar de novo a humanidade após o dilúvio. Vejam, a humanidade se torna tão má que acarreta para si a destruição. Porém, Deus escolhe Noé, elege Noé, para que Noé dê continuidade à vida sobre a terra, tanto a vida humana quanto a vida não humana sobre a terra. Então, o juízo, o dilúvio é o juízo, é a consequência do pecado humano, mas não é o fim das relações de Deus com o povo. Deus escolhe Noé para recriar esta humanidade, recriar a terra, reabitar a terra. Então, no final do relato do dilúvio, Gênesis 9, 16, nós somos abençoados com um sinal. O texto diz que então surge um arco-íris. O arco-íris é o sinal da aliança, da promessa de Deus de jamais destruir a terra por causa da injustiça humana. Tá? E Deus cumpre a sua promessa, pois quando ele vê a híbris, o orgulho, a arrogância dos homens, dos governantes do Império Babilônico, Gênesis 11, construindo a torre de Babel, ele não destrói a terra toda, ele destrói a torre e espalha as pessoas, confunde os idiomas das pessoas para que elas não possam mais praticar a injustiça, para que elas não possam mais construir uma torre tão grande que ocupem o lugar de Deus. O problema da construção da Torre de Babel é que ela representa o orgulho, a arrogância humana, que é exatamente a noção de pecado em Gênesis 2 e 3. O ser humano é pecador por quê? Porque ele quer ser igual a Deus. Você vai se lembrar de Gênesis 3. Se você não se lembra, leia Gênesis 3. Tá? O ser humano é tentado para ser igual a Deus. Tá? Gênesis 11 é uma repetição, uma reafirmação da noção de pecado em Gênesis 3. Ao construir uma torre para alcançar o céu, para chegar ao lugar onde Deus mora, o poderoso, o construtor, o imperador, é aquele que deseja ser igual a Deus. Por isso, então, Deus espalha essas pessoas, assim como ele tira Adão e Eva do jardim, assim como envia o dilúvio na época de Noé, assim também ele espalha os poderosos e confunde as línguas, os idiomas, para que a humanidade não consiga mais ter uma pessoa ou um grupo de pessoas que se arrogue o papel de Deus. Bem, na prática, até hoje nós temos pessoas que vão achar que podem fazer qualquer coisa porque são iguais a Deus, ou até melhores ou maiores do que Deus. Porém, o Deus de Israel é o Deus que, ao olhar a arrogância, espalha as pessoas, anula essa arrogância. Porém, logo no capítulo 12, nós vemos um novo contraste. Deus olha para Abraão, na época ainda chamado de Abrão, e vê o quê? Vê uma pessoa simples e pobre que pode ser um instrumento de Deus para abençoar todos esses povos espalhados. Então isso aqui é importante. A gente está acostumado a ler textos bíblicos saltando, né, de uma passagem para outra passagem e não percebe a unidade temática. No livro de Gênesis nós vamos encontrar essa unidade. Começa com a universalidade. Deus cria todo mundo. Depois os seres humanos pecam. Então Deus escolhe
uma pequena família, a família do Noé. Bom, aí a humanidade começa a crescer de novo, se amplia novamente o foco. Porém, quanto mais poderosa se torna a humanidade, tanto mais ela tenta ser igual a Deus. Então o que acontece? Deus reduz de novo o foco. Ao invés de tratar de toda a humanidade, Deus trata com uma família, de Abrão. Lembra da incomparabilidade de Deus? Deus é Deus de pequenos. Ele escolhe então uma pequena família, um sem terra. Tá? Abraão, diz o texto, era da região de Ur, dos caldeus, e foi migrante com o seu pai para a região de Harã, para a região da Síria. Era um sem terra, um sem teto, alguém que teve que sair da sua terra, migrar para um outro povo, para um outro território, para poder viver a vida. Tá? Assim como mais tarde os descendentes de Abraão terão de migrar para o Egito. Abraão migra, mas quando ele está na terra de Harã, quando ele está ali na região da Síria com sua família, Deus o chama e o envia para uma terra que ele não conhece, uma terra que Deus ainda irá mostrar a Abraão. Então aqui nós temos não só o contraste entre o grande e o pequeno, mas também a afirmação de que o Deus que vê é o Deus que nos faz ver. E aqui nós temos um elemento importante na tradição cristã, na tradição judaica, na teologia. Aquilo que Deus faz é aquilo que Ele pede para nós, seres humanos, fazermos. A maneira como Deus vê é a maneira como Ele quer que nós também vejamos, que nós também enxerguemos o próximo. Certamente você se lembrará de uma parte do Sermão do Monte, em que Jesus afirma que os olhos são a luz do corpo. Se os olhos são trevas, todo o seu corpo será trevas. Se os seus olhos, porém, são luz, todo o seu corpo será luz. Tá? E o exemplo que nós temos no texto é que o olho que é trevas enxerga somente o seu desejo, a sua pecaminosidade. Ele não enxerga a bênção, ele não abençoa o outro, ele acumula coisas para si. Então, o Deus de Israel, o Deus cristão, é o Deus que vê e faz ver da mesma forma como Ele vê. A visão de Deus nos oferece o critério para a visão humana. Um Deus que nos faz ver. Além de ser um Deus que vê e faz ver, o Deus que vê também é o Deus que dá vida. Tá? Gênesis 12, Deus chama Abraão, envia Abraão para uma terra que ele não conhece, e nessa terra que Abraão não conhece, a primeira coisa que ele faz ao chegar é construir um altar para Deus que ele fez ver. Então nós temos aí estabelecido o padrão da aliança. O Deus que vê é o Deus que faz ver. E esse Deus que vê é o Deus que dá vida, é o Deus que possibilita a vida. Abraão, ao ser tirado por Deus da sua terra, ao ser levado, chamado para ir para uma terra que ele não conhecia, se torna instrumento da bênção de Deus. Abraão perde a sua família, perde a sua casa, perde a sua terra, se torna um sem terra, um imigrante, para poder abençoar, para ser hebreu, a fim de poder abençoar toda a humanidade. Esse é o processo da aliança e esse também é o processo do ver e do fazer ver de Deus. O Deus que vê é o Deus que nos dá vida para que possamos ver. A partir da vida de Deus em nós é que nós conseguimos enxergar nas outras pessoas e em toda a criação a presença de Deus, o valor de toda a criação diante de Deus. Eu estou com esse momento introdutório, inicial aqui do nosso vídeo, estabelecendo o base, o elemento básico, fundamental. Deus é o Deus que vê. Vimos aí vários textos de Gênesis que mostram este aspecto. Eu quero agora focar num novo tema, que é uma especificação da nossa conversa. O Deus que vê é o Deus de quem é mal visto. E aqui, de novo, toda a teologia que nós vimos no encontro anterior sobre o Deus do Êxodo vai reaparecer nos textos que nós iremos estudar. Se você olhar de novo aí para o slide que vai aparecer na sua tela, você vai encontrar a expressão hebraica El Roi, o Deus que vê, literalmente. Né? El é a palavra hebraica Deus, Roi é o verbo, é o particípio verbal
que vê. E especificamente, nesta forma, a tradução exata é o Deus que me vê. E essa frase é colocada na boca de pessoas que são mal vistas por seres humanos. Então aqui se estabelece um contraste entre o nosso olhar humano e o olhar divino. Os critérios humanos de olhar para os outros não são os critérios divinos. O Deus que vê, não vê como nós vemos. E eu quero trabalhar com vocês 3 episódios no livro de Gênesis, que tem como personagens principais Agar, a escrava egípcia, que vai ser mãe do primeiro filho de Abraão, Abraão e Sara, e obviamente os 2 filhos, o filho de Agar, Ismael, e o filho de Sara, Isaque. Os 2 são filhos de Abraão. Nestes episódios, mais de uma vez, o verbo ver aparecerá e terá Deus como sujeito, mas também terá o ser humano como sujeito. Nesses 3 episódios, o que eu quero destacar para vocês é o modo como Deus vê e o modo como nós devemos ver semelhantemente a Deus. Ou seja, estabelecer o contraste, deixar bem claro o contraste entre o modo de Deus ver, que não é o modo mediante o qual nós vemos. Bem, o primeiro episódio está no capítulo 16 de Gênesis. Eu vou ler o texto, e se você tiver aí com a sua Bíblia à mão, por favor, me acompanhe aí na leitura, Gênesis 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor nos tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E Abraão conheceu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Vamos refletir um pouquinho sobre estes versos que eu acabei de ler, que destacam exatamente esses diferentes modos de ver. No primeiro momento, Sara se aproxima de Abraão, e o que Sara vê é que ela está velha, o Abraão está velho, então a promessa de Deus não tem mais chance. Como é que eles vão ter filhos? Como Abraão vai ser pai de uma grande multidão? Então, Sara, ainda Sarai, chama Abraão e diz: Abraão, o negócio está feio, né? A gente está ficando velho, eu já não tenho filho mesmo, não vou poder ter filhos, então o único jeito de Deus cumprir a promessa dele é se você pegar a minha escrava. A escrava é mais jovem, ela vai ter filhos, ela vai dar filhos para você no meu lugar. É estranho isso, mas o que Sara estava propondo a Abraão era algo relativamente comum naquela época, no mundo veto-oriental, de quando uma mulher fosse estéril, ela oferecer ao seu marido uma mulher que pudesse lhe dar filhos. Seria mais ou menos hoje o equivalente à barriga de aluguel, né? Quer dizer, aquela mulher que se oferece para conceber, né, para gestar o filho de uma outra mulher que, por alguma razão, está impedida de segurar uma gravidez até o nascimento da criança. Pois não tinham tecnologia médica naquela época, a tecnologia rudimentar era: bom, eu não posso ter filhos, então você pega uma escrava, uma parente minha, e vai ter filhos no meu lugar com essa mulher. Bem, Abraão deve ter gostado da ideia, tá? Porque ele, obviamente, aceitou a proposta de Sara e teve, então, relações sexuais com Agar, e Agar concebeu. Um pequeno parênteses. Sempre que leio esse texto, eu encontro o seguinte: se Abraão fosse um bom marido, ele teria dito não para Sara. Ele teria dito: Sara, eu não preciso de outra, você é suficiente para mim. E ele seria também um bom crente, porque ele teria dito a Sara: paciência, Sara, Deus irá cumprir sua promessa, Deus é fiel. Então veja bem, Abraão não foi nem um bom marido, nem um bom crente, porque ele aceitou a sugestão de Sara de ter uma segunda esposa e também descreu da fidelidade de Deus cumprir a promessa. Bem, então
Abraão viu Agar, gostou de Agar, casou com Agar, teve relações com Agar, ela concebeu. E vejam, no verso 4, 2 vezes, então aparece o verbo ver. Agar, vendo que havia concebido, tá? Ou seja, ela vê que ela mesma tem filho, ela passa a ver Sara com desprezo. Sara é vista de modo desprezível por Agar. Ou seja, Agar começa a ver Sara como uma mulher estéril e dá a esta mulher estéril, então, o grau pejorativo que naquela época a esterilidade recebia em relação às mulheres. Aliás, até uma questão interessante, porque jamais se pensava no mundo antigo que o homem fosse estéril. Quando um casal não tinha filhos, sempre se pensava que a culpa era da mulher. Já era uma expressão do machismo, do patriarcalismo da época. Bem, Agar vê a Sara e a despreza. Sara vê a velhice e não acredita na fidelidade de Deus. Abraão vê a velhice e não acredita na fidelidade de Deus. Esse é o modo humano de ver. O modo humano de ver é um modo que só acredita no que é visível. Lembra de Tomé? Eu só vou acreditar que o Senhor ressuscitou se eu puder tocar. Jesus diz, bom, então toca aqui. Você viu e creu? Bom, muito mais felizes são os que não viram e creram. Quer dizer, Jesus não expulsou o Tomé, mas Jesus mostra o quê? Que quem vê com os olhos de Deus é quem vê a invisibilidade das coisas visíveis. Sara, Agar e Abraão, neste episódio, são capazes apenas de enxergar a visibilidade daquilo que é visível. Eles só enxergam aquilo que realmente está lá. O texto continua afirmando a partir do verso 5. Então disse Sarai a Abraão, sobre ti seja a afronta que me é dirigida a mim. Pus a minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ao que disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe como bem lhe parecer. E Sarai maltratou a Agar e ela fugiu da sua face, da sua vista. Veja aí no slide que está aí na tela, a reprodução de um quadro do período, no início da Renascença, a expulsão de Agar e Ismael por Abraão e Sara. Aqui um parêntese interessante, nós estamos falando do Deus que vê e do modo como o ser humano tem de ver, e uma forma de nós educarmos a nossa visão é a arte. A arte é essencialmente, as artes visuais, as artes plásticas, são a forma mais importante de educação da visão, junto com a natureza. Tá? Por quê? Porque a natureza e as artes nos fazem apurar a visão, nos fazem apurar o sentido da visão. Se você examina essa tela com cuidado, você vai perceber uma profusão de cores, uma riqueza de formas, uma perspectiva. Tá? Pessoas que estão na frente, pessoas que estão no fundo, pessoas que têm mais luz sobre elas, pessoas que têm menos luz sobre elas. Tá? Você vai perceber que mesmo a tela sendo estática, ela sugere movimento. Você vai perceber, por exemplo, que no fundo nós temos Abraão expulsando Sara e Agar. E Agar lá atrás. E logo do lado de Abraão você vai encontrar o Isaac, o filho dele, com Sara, que nesse texto de Gênesis ainda não entrou, mas o artista achou por bem colocar ali o Isaac já antecipando o nascimento do menino. Tá? Então veja, para fechar o parênteses, preste muita atenção à natureza, a sua riqueza nos ensina a olhar. E aprenda a lidar com a arte, aprenda a ver a arte. Eu sei que museus não são tão fáceis de frequentar, às vezes você nem tem um museu na sua cidade. Mas hoje em dia, com a internet, você tem acesso às principais obras de arte de toda a história humana. Basta você procurar. Essa própria tela que você viu, que você está vendo aí no slide, eu usei essa foto de um site
na internet. Tá? O que eu queria destacar neste momento, voltando ao texto bíblico, é que assim como Agar viu Sara de modo inadequado e a desprezou, Sara também vê Agar de modo inadequado. Ela também despreza Agar, ela fica com raiva de Agar e obriga Abraão a expulsar Agar e o menino, Agar nesse momento ainda está grávida, né? O menino ainda não nasceu, ela obriga Abraão a expulsar Agar, mesmo ela precisando da moradia para poder conceber e ter o filho. Né? Até ela se refere já depois do menino ter nascido. Esse texto de Gênesis 16, não, é mais lá para frente que a criança nasce. O que importa aqui nesse texto é exatamente o verso final ali do slide. Sarai maltratou Agar e ela fugiu da sua face. A Sara vê Agar com maldade, realiza a maldade, e Agar, que antes havia visto Sara com desprezo, agora vê Sara com medo e foge, então, da sua face. Fugindo da face de Sara, fugindo de Abraão, fugindo ali da maldade, Agar vai se encontrar no deserto. Verso 7, eu continuo a leitura. Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu-lhe ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou embora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua opressão. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então, neste segmento do trecho, nós temos o encontro de Deus com Sara através do anjo do Senhor, né, do mensageiro do Senhor. O mensageiro encontra Agar, pergunta por que Agar está ali no deserto. Agar responde: olha, eu estou fugindo, estou com medo de Sara. E o anjo diz a ela: olha, volta e suporta a opressão, suporta a maldade, tá? E suporta por amor ao teu filho. Vejam a expressão, né? Eu avancei aqui o slide, deixa eu voltar. Suporta por amor ao seu filho, né? Humilha-te debaixo das mãos da tua senhora. Por quê? Porque Deus prometeu multiplicar a descendência de Agar. Deus não está falando para Agar voltar e sofrer, porque Deus gosta do sofrimento. Deus está mandando Agar voltar para que a bênção se complete, para que o filho nasça e ele possa então ser também o pai de uma grande nação. Repare que a mesma promessa que Deus dá a Abraão através de Isaac, Deus dá a Agar através de Ismael. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Então é fantástico esse trecho, e é um texto que, tanto na história do judaísmo, do cristianismo, como do islamismo, é um texto mal aproveitado, porque esse texto mostra que todos os descendentes de Abraão, mesmo os não-judeus, são abençoados por Deus. Então, as três religiões abraâmicas, Israel, israelita, religião cristã e religião islâmica, não deveriam brigar entre si, porque elas são filhas do mesmo homem, das mesmas mulheres que Deus abençoou no passado. Fica aqui um lembrete para a relação amorosa entre pessoas de diferentes religiões. Você não precisa aceitar que a religião do outro é verdadeira, mas você não pode tratar o outro como Agar tratou Sara ou como Sara tratou Agar por causa desta diferença. Bem, por causa então do menino e da promessa de Deus, Agar volta até a terra
de Abraão e de Sara e vai viver com eles. No caminho para a volta, então, Agar dá um nome ao lugar onde ela encontrou com Deus. Diz o texto, e ela, Agar, chamou o nome do Senhor, que com ela falava El Roi, pois disse, não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Pelo que se chamou aquele poço Beer Laai Roi, né? O lugar onde se vê. E esse poço está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome de Ismael. Ismael significa Deus ouviu. Tá? Então vejam, eu quero destacar isso e passar para um terceiro episódio. O tempo voa e a gente não vai poder ver os três, vamos ver dois. Percebe aí a relação que se estabelece entre Deus e Agar. É a mesma tipo de relação que se estabelece entre Deus e Abraão, Deus e Isaac, Deus e Jacó. É uma relação de parceria, de convivência. Deus vê e faz ver. Deus vê e é visto. E Deus vê aquele que é mal visto por outros seres humanos. Então, Agar foi desprezada por Sara, foi maltratada por Sara, e obviamente Abraão também deve ter maltratado, porque a Agar foge, tá? Ou seja, Abraão não fez nada para impedir os maus tratos, porém, ela se encontra com Deus, e ao se encontrar com Deus, ela percebe que Deus é o Deus que a vê. Ela não é invisível aos olhos de Deus. É fantástico isso também, porque Agar é uma mulher. Tá? E no mundo patriarcal em que os textos bíblicos são escritos, um texto afirmar que Deus vê a mulher e dá uma promessa a essa mulher, faz uma aliança com essa mulher, é novo, é inovador e é fantástico. Tá? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não admite racismo, sexismo, machismo, etc. Porque Deus vê todos os seres humanos como dignos da sua bênção. Bem, eu vou pular o segundo episódio, que seria aí o capítulo 21 do livro de Gênesis, e vou direto para o terceiro episódio, que eu queria refletir com vocês. Depois você estuda ali o capítulo 21. Vamos para o capítulo 22 de Gênesis. É um texto bastante conhecido no relato do quase sacrifício de Isaac por Abraão. Vou fazer a leitura do texto, me acompanhe, por favor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te farei ver, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nessa primeira parte do texto, reparem nos vários verbos do ver, do fazer ver, do olhar e dos olhos. Tá? Deus chama Abraão de novo, Gênesis 12, Deus chama Abraão para sair da casa do pai dele. Agora chama Abraão para sair da casa dele, levar o filho dele para ser oferecido com holocausto, num monte que ele iria mostrar. Veja o paralelismo com Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui Deus irá mostrar onde Abraão terá de sacrificar Isaque como holocausto. E Abraão vai, mesmo sem entender bem a ideia, quer dizer, por que Deus está me mandando matar o meu filho se ele vai me abençoar através desse filho? Mas Abraão agora já está mais maduro, é mais crente, entre aspas, ele acredita em Deus, ele pensa, eu imagino que Abraão deve ter pensado, não, Deus é fiel, se ele está me mandando levar o Isaque e sacrificar o Isaque, alguma coisa está certo nisso aí, eu não estou entendendo, mas eu vou fazer o que Deus quer, porque ele é fiel, ele cumpre a sua promessa e não irá me decepcionar. Eu sei que isso é muito estranho, mas no mundo antigo, o sacrifício do primogênito era
um ato relativamente comum em ocasiões de grande necessidade. Tá? Então, assim, a gente acha muito estranho esse texto, mas no mundo antigo essa estranheza era menor do que para nós. Naquele mundo as crianças não eram vistas como tão importantes como hoje. Então, sempre que necessário, se sacrificava uma criança para salvar a sua família ou para salvar o povo. Bem, volto para o texto. Abraão, então, caminha com Isaac e os seus servos, e quando ele vê o lugar de longe, então ele para e diz para os servos ficarem, diz, bom, eu vou com o rapaz até lá e vou adorar a Deus. O texto continua, tá? E Abraão então, faz a segunda parte da viagem sozinho com Isaac. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Veja que Abraão toma um certo cuidado. Ele põe a lenha para o Isaac carregar e ele leva o fogo e a faca, que são perigosos, né? Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus verá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Repare a beleza da construção desse texto. Isaac e Abraão andam juntos. 2 vezes aparece a expressão caminhavam juntos, verso 6 e verso 9. Isaac tem noção do que vai acontecer no sacrifício e diz, bom pai, peraí, nós estamos indo sacrificar, cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? E notem que a fala de Isaac para Abraão repete o padrão da fala de Deus para Abraão no verso 1. Então, Isaac fala com Abraão e Abraão responde, eis-me aqui, assim como ele respondera a Deus. Percebe a beleza do texto? Nós estamos estudando sobre o Deus que vê, aprenda a ver beleza no texto, aprenda a ver o sentido do texto. Presta atenção, ler texto é ver direito, ver bem o que está no texto, o seu sentido e a sua beleza. E a resposta então de Abraão ao Isaac, Deus verá para si. Essa é uma tradução literal do texto hebraico. A maior parte das Bíblias tem Deus proverá. Prover é uma forma composta do verbo ver. Prover é ver antes, ver de antemão. É interessante a tradução, Deus proverá, porque ela indica exatamente o Deus que vê a invisibilidade do visível ou a visibilidade do invisível. Abraão não percebeu ainda o que está acontecendo, mas ele já mantém a sua fé. Ele acredita em Deus. Olha, Isaac, não se preocupa, Deus vai dar um jeito. Deus verá para si um cordeiro para o holocausto. Os dois chegaram, então, ao local. Eu vou pular agora uma parte do texto e vou lembrar que Deus, quando Abraão chega ao local, ele coloca Isaac sobre uma pedra, pega a faca e está pronto para matar o menino quando um anjo do céu grita e diz, Abraão, não faça isso, não mata o menino. E eu coloquei aqui uma tela famosa, o sacrifício de Isaac de Caravaggio. Preste atenção, o máximo que você puder nesta tela reproduzida aí, no seu monitor. Nós temos em primeiro plano o menino. Se você olhar bem, a luminosidade da tela vai do anjo, que está no canto esquerdo superior, até o menino passando pela mão de Abraão com a faca. E você vai ver também a mão do anjo segurando a mão de Abraão. Repara como o artista capta, na sua maneira de interpretar o texto, a beleza e o caráter trágico da cena. Você tem o Abraão velho, o Isaac, que é um jovem, o texto fala de um rapaz, e Abraão pronto para matar, mas então aquele que é enviado por Deus impede Abraão de matar o menino. No canto inferior direito você vê o carneiro para o holocausto. Então, percebe aquilo que pode ser visto. Aquilo que é visto, então, está no primeiro plano da tela e é iluminado. O anjo segurando a mão de Abraão, o menino prestes a ser sacrificado, e
a luz vai fugindo e na medida que a luz vai fugindo, você vai ver o cordeiro do lado então direito da tela e no fundo, no canto superior direito da tela, você vê de novo a luz atrás da cidade. Tá? É um contraste também muito interessante e vai mostrar que Abraão é camponês, ele não é da cidade. Então a cidade distante é para onde Abraão irá voltar para constituir de novo ali a sua vida como fazendeiro que mora perto de uma cidade. Mas vejam a beleza, então, como o artista capta a cena dramática no texto bíblico em que Abraão quase mata o seu filho. Vamos voltar aqui para o texto e eu quero destacar os versos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, Javé vê, ou faz ver. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte Javé vê, ou faz ver. Eu vou gastar a parte final aqui da nossa conversa com estes dois versículos de Gênesis 22, 13 e 14. Note, eu coloquei aí numa cor mais vibrante, as frases onde aparecem olhos e o verbo ver. Abraão ergue os olhos. Veja, Abraão está olhando para o menino e vai matar o menino, então ele está com o olhar baixo, né? Porém, ele ergue os olhos, ele muda o seu modo de olhar e aí enxerga o cordeiro que Deus havia preparado para o holocausto no lugar do seu filho. E a alegria de Abraão é tão grande, porque ele não precisa matar o menino, porque ele adora a Deus mesmo sem matar o seu filho, que ele dá um nome àquele lugar. O Senhor vê. Coloquei entre parênteses, faz ver. Por quê? O verbo hebraico aí, que é o verbo ra'á, ver, está numa forma verbal que indica predominantemente um ato causativo, uma ação que causa outra ação. Então, a tradução mais provável, eu diria, a mais correta, não é nem Javé vê ou provê, ou proverá, como temos nas nossas traduções mais comuns, mas este lugar é o lugar onde Deus faz ver, ou seja, Deus fez Abraão ver o cordeiro para o holocausto. Então, o Deus que faz ver aquilo que você não via. Deus faz você ver o invisível. E aí, o autor do texto faz um comentário. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte Javé faz ver. Então, o monte, na tradição israelita antiga, é um lugar da revelação de Deus. Então, não só no monte Deus se revela, mas Deus também faz ver. Deus nos dá condições de ver quem Ele é e nos abençoa. Na sequência do texto de Gênesis 22, Deus repete a Abraão a bênção de multiplicação de descendência, a bênção da terra e o fato dele, através então do seu filho Isaque, abençoar outras nações. Bem, um detalhe interessante no final do capítulo 22, no final do episódio, né, o capítulo é mais longo, nos versos 18 e 19, Abraão sai lá do monte, vai se encontrar com os servos e voltar para a casa dele. Mas o texto não fala nada mais de Isaque. É muito interessante isso também na sequência do Gênesis, porque alguma coisa aconteceu, ou autores desse texto, tiram Isaque da história, volta para Abraão, e aí a história do Abraão continua até o capítulo 26, 27, quando Isaque reaparece, né? Então já mais adulto, mais crescido, para então se casar com algum parente, né, do clã do seu pai, alguém ligado então à grande família extensa de Abraão, seus irmãos e primos, etc. Bem, né, e eu quero destacar, então, especialmente com estes versos 13 e 14, com esses dois episódios. Primeiro, focando aqui no capítulo 22.
O Deus que vê se revela, e ao se revelar Ele nos faz ver o que Ele faz em nosso benefício. Ao fazer Abraão ver o Cordeiro, Deus está fazendo Abraão ver um meio de comunhão com Ele. No Novo Testamento, o Cordeiro é Jesus, que elimina toda a necessidade de sacrifícios humanos. Então, na teologia judaica do período cristão inicial e mais tarde, esse texto de Isaac é lido de uma forma muito interessante. Alguns rabinos judeus, por exemplo, vão dizer que o Isaac morreu e ressuscitou, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Porque os primeiros cristãos diziam: o amor de Deus por nós é tão grande que Ele não poupou o seu próprio filho. Poupou Isaac, mas não poupou Jesus. Então, alguns rabinos judeus, no debate com os primeiros cristãos, chegavam até a afirmar que o Isaac havia morrido e ressuscitado por Deus. O importante é, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã, este texto é fundamental para a identidade do povo de Deus. O povo de Deus é o povo de Deus que faz ver, e do povo de Deus que aí provê para o seu povo uma vida digna, uma vida boa, uma vida abençoada. Repare que voltamos ao tema da bênção, voltamos ao tema da aliança. Eu comecei a nossa conversa com a aliança. Deus cria o mundo, estabelece uma aliança com o mundo. E vou terminar a nossa conversa de novo com o tema da aliança. O Deus da aliança é o Deus que vê e nos faz ver com os olhos com os quais Ele também vê. Vejam, os olhos de Deus são os olhos da vida, os olhos da bênção, não os olhos da morte, nem os olhos da injustiça. O olhar humano, porém, foi destacado no capítulo 16, capítulo 19, que não estudamos, e não é tão destacado aqui, mas também está subentendido no capítulo 22 de Gênesis. O olhar humano é um olhar injusto, é um mau olhar. Por isso que nós temos até hoje a expressão mal olhado. Né? Deuteronômio 14, por exemplo, aparece essa expressão também. Né? O texto diz: quando teu irmão pedir um empréstimo a você, não olhe para o teu irmão com um mal olhado, com um olhar maligno. Né? Esse negócio de emprestar dinheiro já era ruim no passado e continua ruim até hoje. Né? A gente não gosta de emprestar. Né? A gente acha que aquilo que você empresta não volta. Por isso também tem o ditado: quem empresta aos pobres dá a Deus, no sentido de Deus, ou dá a Deus ao seu dinheiro. Né? Fecho o parêntese bem-humorado e volta à questão séria que a gente está trabalhando aqui. Nós precisamos, para sermos fiéis ao Deus da aliança, aprender a ver como Deus vê. Então Deus vê o Abraão, em Gênesis 22, como alguém que precisa ser reanimado, ser reconfortado na sua fé. Por quê? Gênesis 16, Gênesis 19, Abraão erra, Abraão é infiel a Deus. Então Deus precisa restaurar Abraão. Gênesis 16, Gênesis 19, Deus vê Agar e Ismael como fracos, como oprimidos por Sara e Abraão, e lhes dá a bênção. Então, o Deus que vê é o Deus que abençoa, é o Deus que dá vida. É o Deus que olha para quem sofre e abençoa. É o Deus que olha para quem faz sofrer e também abençoa. Tá? Mas abençoa de que modo? Abençoando o que sofre. É como se desse um tapa com luva de pelica. Quando Deus manda Agar de volta para Sara, Ele também está dizendo para Sara: não trate mal Agar. Deixe a criança nascer. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, seja um marido sério, decente, cuida bem da tua mulher e do teu filho. Não deixe que o desprezo e o ódio entre elas continue. Então, o Deus que liberta o pobre é também o Deus que liberta o que oprime o pobre. Vejam, a parcialidade histórica não é parcialidade permanente. Liberta o fraco para que o fraco seja também um instrumento da libertação do forte. É preciso, então, que nós sejamos capazes de ver como Deus vê. Olhar para qualquer pessoa, para qualquer parte da criação divina e enxergar nela o amor de Deus. Uma pessoa, ou um animal, ou um objeto criado e amado por Deus. Obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro e que Deus faça você ver como Ele mesmo nos vê. Até mais.